Você está aprendendo inglês através de tradução? Ou seja, você, quando quer falar alguma coisa em inglês, você primeiro pensa na sua língua mãe para depois traduzir para o inglês? É assim que você faz? Então fique aí, porque neste vídeo eu vou te ensinar a aprender inglês pelo contexto, aprender a pensar em inglês desde o início. Esse vídeo vai te interessar muito, fique aí. Hi, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Hi guys, I'm back. Pessoal, voltei. Hoje eu decidi fazer um vídeo para vocês falando sobre tradução, porque eu sei que esse é um problema para os alunos. Muitos se questionam, não é? Muitos se perguntam: será que eu devo traduzir? Será que aprender traduzindo é bom? Qual o melhor método para aprender inglês? E claro, pessoal, eu já estou aqui, não é? Dando aula de inglês há 24 anos e já formei a minha ideia, já tenho a minha opinião própria aqui, pessoal. E hoje eu vou colocar a minha posição aqui para vocês, tá? 24 anos de experiência, não é? Eu tenho muitas histórias para contar. Então, fique aí porque esse vídeo está muito interessante. Bom, primeiro vamos começar falando sobre a sua língua mãe. Você é fluente? Você está ali conversando com um grupo de pessoas ou com uma pessoa só, não importa. Você sabe muito bem quais as palavras, né, quais as estruturas que você vai usar para que aquela pessoa entenda a sua mensagem corretamente. Vamos dizer que o seu cérebro está no automático. E o que você quer é deixar o seu cérebro no automático quando você fala inglês também. E é claro, chegar na fluência, né? Estar no automático significa ser fluente. Mas antes disso, você tem todo um processo para passar. E esse processo é aprender a pensar em inglês. Aprender inglês traduzindo ou não traduzindo, pelo contexto. O que você acha que é melhor? Bom, na minha opinião pessoal, aprender inglês pelo contexto ensina você a pensar em inglês desde o início. Ensina você a não traduzir para a sua língua e evitar todos os misunderstandings que acontecem, que nós teachers principalmente sabemos, porque os alunos eles vêm com muitas perguntas para a gente. Teacher, eu falei inglês, eu falei tudo em inglês e a pessoa não me entendeu. O que aconteceu? Muito simples. Você usou palavras e estruturas da sua língua mãe, só que você traduziu tudo isso para o inglês e a mensagem que você queria passar não foi passada, porque ou a pessoa era nativa, né, falante de inglês, ou a pessoa era estrangeira e não falava português. Então é muito fácil você falar inglês com quem fala português, porque essa pessoa vai te entender o tempo todo. A coisa mais complexa é você falar, não é? Com um estrangeiro que não fala a sua língua ou com um nativo e eles entenderem perfeitamente, não é? E é isso aí, falar inglês é isso, é poder falar com o mundo todo, não é? O mundo todo te entender, não apenas os brasileiros. Então, traduzir, pessoal, na minha opinião pessoal, não é legal. O legal é você começar a pensar em inglês desde o início, não é? Aí as coisas vão acontecendo gradativamente, aos poucos, até você chegar lá na fluência e no piloto automático. É assim o processo. Quando você traduz, não é? Muitas vezes você não se faz entendido. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês que vai deixar tudo para vocês bem crystal clear. Acho que vocês já aprenderam isso aí com a Pri, acho que ela já colocou lá no Instagram, que eu lembro, tá? Crystal clear, tá? Vai ficar tudo muito claro para vocês, tá? Como aprender pelo contexto. Então eu vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Vocês estão lá começando o curso de vocês, uma das primeiras gramáticas que você aprende depois do verbo to be, simple present, é falar sobre habilidade. Então o book traz lá, falando sobre habilidade. Habilidade é tudo aquilo que você aprende, né? Você aprende a andar de bike, você aprende a dirigir, você aprende a nadar, tá? Então tá. Quando o teacher ensina no método traduzindo, ele chega para vocês e fala: hoje vamos aprender a falar sobre habilidade, vamos conhecer o verbo, o modal verb, né? Melhor dizendo, o modal verb
can. Can quer dizer poder em português, tá? Então, você fala para mim, teacher, I can ride a bike. Teacher, I can swim. Teacher, I can drive. E eu entendo que você sabe dirigir, sabe andar de bicicleta, sabe nadar, é isso que eu entendo. Porque, pessoal, vocês podem aí fazer uma conexão com o verbo saber em português. Quando você fala I can't ride a horse, eu vou entender que você não sabe andar a cavalo. E assim por diante, aí ele explica, né, a forma e tal, e você aprendeu traduzindo. Numa prática de conversação, quando vem à tona ali, né, falar sobre habilidade, o seu cérebro faz ali, né, o link com a língua mãe e você fala para ele, I know ride a bike, I know swim, I know ride a horse. E aí fica todo mundo, I know. Aí ele vai e corrige você, não pode falar I know, tem que falar I can, Você aprendeu traduzindo. O seu cérebro está sempre fazendo a conexão com a língua mãe. Aí aconteceu isso. Já quando você aprende pelo contexto, o que o teacher faz é, hoje nós vamos falar sobre habilidade, coisas que vocês aprendem a fazer. Por exemplo, vocês aprendem a nadar, aprendem a andar de bicicleta, aprendem a andar a cavalo, tá? Então vamos falar sobre habilidade. Vamos conhecer o modal verb can. Então preste atenção nas minhas sentenças. I can drive a car. I'm a very good driver. I can speak English. I can cook. I can't swim. I can't. Ok? Então os alunos, eles entendem, habilidade, tá? O cérebro deles faz conexão com habilidade. Talvez até venha na cabeça deles o eu sei, conforme você foi falando, I can drive, I can speak English, veio na cabeça deles, mas o teacher não fez tradução nenhuma. O teacher o tempo todo falou em habilidade. E o teacher vai depois um a um perguntando, can you speak English? Can you ride a bike? Can you drive? Can you cook? E eles vão respondendo sim ou não. E aí o cérebro deles vai fazendo a conexão com a habilidade, sem traduzir. Se veio o verbo saber, eu sei, né, você sabe, na cabeça deles, veio, mas não foi feita uma tradução para eles. Aos poucos o cérebro deles vai se acostumar a não fazer essa tradução. Sempre que o teacher ensinar pelo contexto, aos poucos eles vão se acostumando a não pensar mais na tradução. É assim que acontece, no começo vem, depois vem menos, até que não vem mais e vem só o contexto mesmo. Às vezes, pessoal, pessoas que estão muito acostumadas a traduzir, chegam na sala e alguma coisa que não tem tradução e você fala aqui você vai ter que entender pelo contexto, ele fica totalmente, perdido, não consegue, porque o costume é tanto de traduzir que ele não consegue entender pelo contexto. Então, eu gosto que o aluno já comece desde cedo, né, desde o início do curso, a entender pelo contexto, porque eu já estou guiando o aluno no pensamento para o inglês. É assim que acontece. Então, um outro exemplo aqui para vocês. O verbo perder. Quando aparece lá no book de vocês o verbo perder, aparece lá o lose, né? Então o teacher fala, o verbo lose, né? To lose é perder, tá? Perder, tá bom. Aí vai, faz a lição e não fala mais nada, não é? Eu gosto de falar. Pessoal, é o seguinte, o verbo to lose é o verbo perder, mas, pessoal, no contexto de perder um objeto, tá? De perder a sua chave, perder seu celular, tá? Perder um livro, alguma coisa que você não sabe onde está, que você tem que procurar. É neste contexto. Porque no contexto perder o ônibus, por exemplo, que em português a gente fala perder a chave e perder o ônibus, não muda a palavra. No contexto perder o ônibus, por exemplo, é o verbo miss, tá? Que é quando você falha, você não consegue fazer alguma coisa, quando você não consegue chegar a um evento, você perde um evento. Por exemplo, eu perdi a aula hoje. Tá? Eu perdi o começo da aula porque eu cheguei atrasado. I missed the start of the class. Tá? I missed my bus. Tá? Eu perdi o ônibus, né? I missed my flight. Eu perdi o voo.
né? Nesse sentido é o mesmo. Então, normalmente eu costumo fazer isso com o aluno, porque mesmo que o aluno tenha traduzido teacher, lose é perder, né? É perder, mas tem contexto. É muito importante você deixar claro para o seu aluno, caso você seja um teacher, ou é muito importante você, aluno mesmo, se prender ao contexto, porque é o contexto que vai fazer você começar a pensar em inglês. Lembra daquela esfera? Forma, uso e significado? É muito importante. Forma é estrutura, uso e significado significam contexto. Então, quando você aprende traduzindo, provavelmente você vai causar misunderstandings. Quando você aprende pelo contexto, isso não vai acontecer. Porque aos poucos o seu cérebro vai se acostumando com os contextos e as coisas vão ficando automáticas. No início, pessoal, não vou mentir aqui para vocês. No início vocês vão pensar, no início vocês vão, o que eu vou usar para esse contexto aqui? Porque vocês ainda formulam, né, na cabeça de vocês e tal, o que é normal. Mas aos poucos isso vai parando de acontecer. De tanto vocês pensarem naquele contexto, usarem aquilo e tal, vai ficando cada vez mais automático, até que vocês ficam fluentes. É assim que acontece, não é? Então, aprender pelo contexto é muito melhor do que aprender traduzindo. Tradução não funciona. Você sempre tem que pensar no contexto, na ideia que você quer passar. E aí fazer a escolha, né, da estrutura, das palavras, isso no começo, né, pessoal? Eu já falei, à medida que vocês forem subindo aí os degraus, tudo isso vai ficando muito mais natural para vocês, tá? É super interessante se vocês puderem comprar um dicionário de colocação, tá? Tem um que eu gosto muito da editora Cambridge, que é Collocation in Use, tá? Do Cambridge. É super legal, tem nível intermediário e avançado, porque você sabe que em inglês palavras vão com determinadas palavras e diferente da língua portuguesa. Então é interessante se vocês puderem comprar um livro desse, tá? De colocação, né? Collocations, é muito importante. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês essa sugestão desse livro do Cambridge, que é super legal, eu gosto muito. E vocês vão ver como é útil, tá? Bom, falando então em tradução e contexto, sempre, pessoal, contexto, ok? Não se esqueçam disso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. O meu objetivo aqui é fazer a vida de vocês mais fácil, ok? Se inscrevam no canal. Até um próximo vídeo. Bye, bye!